Olá, olá, bem-vindos a mais um vídeo, galera. E hoje nós vamos fazer mais um vídeo sobre a história de um país. E hoje nós vamos falar sobre a história da Itália. Vamos lá então. Como sempre, né? Começamos pela geografia, né? Ah, Aqui na esquerda a gente tem um mapa com os estados da atual Itália, tá? Que é o mapa da atual Itália. Só pra vocês terem uma noção, rapidinha, beleza? Que é a capital Roma, né? E aqui na direita um mapa do relevo da Itália, onde vocês podem ver que a Itália é realmente bem montanhosa, tanto nas duas ilhas, tá? Na Sicília e a outra, tanto na própria península. Ao norte a gente tem os Alpes, tá? E essa grande planície aqui, que na verdade é a única grande planície mesmo que tem na Itália. Ah, Vocês podem ver que no meio aqui da Itália a gente tem várias montanhas e morros diferentes, tá? Ó, bem no meio da península, é, até o finzinho aqui da bota. E a gente tem algumas partes planas e tudo mais, mas vocês podem ver que a maior parte mesmo é de relevo, bem alterado. No norte os Alpes, aqui no meio vocês podem ver que tem muitas montanhas e grandes relevos. No sul também, só algumas partezinhas assim, mais pro litoral que a gente tem planícies mesmo. Nas duas ilhas também a gente também tem um relevo bem alterado. Só ali pro norte mesmo que a gente tem uma grande planície que que é realmente um grande espaço plano. Tanto que o norte da Itália é a parte mais industrializada e com mais pessoas na Itália. Beleza? Agora a gente vai começando. A história da Itália ela é bem peculiar porque ela ela acaba sempre sendo, ela sempre foi bem dividida. A Itália só vai realmente ser um país bem unificado lá pro final do século XIX. O resto, ela sempre foi um bando de reinos e diferentes e outros reinos controlando reinos dentro da Itália. Uma grande bagunça territorial. Claro, a gente tem o nosso querido início, nossa pequena Romazinha aqui, né? Vocês podem ver aqui no mapa da direita que essa área vermelhinha Opa, deixa eu retornar aqui. Que essa área vermelhinha é Roma, tá? E aqui vai mostrando a expansão de Roma pela Península Itálica. Ela começa aqui nesse pontinho, nessa área vermelha, onde realmente tem a cidade de Roma. Ela expande aqui para essa outra área após a Guerra Latina. Depois ela entra em guerra contra outras tribos e aqui na Guerra Samnita, né, onde domina mais território. Depois aí depois quando acaba a Guerra Samnita ele conquista mais território ainda, né? Uh, Vocês podem ver que tem outra guerra aqui quando acaba a Guerra Párrica, pega aqui do sul. Começa a Guerra Púnica, onde eles pegam mais territórios aqui no centro. E quando acaba a Guerra Púnica, eles pegam ali o norte e as ilhas. Isso aqui é só a expansão do Império Romano na Península Itálica. Depois ela expande lá realmente pro continente europeu e sai dominando tudo. Nessa aula eu não vou explicar a história do Império Romano, porque o Império Romano é muito complexo e muito importante para eu botar dentro do vídeo da história da Itália. Eu vou falar sobre o Império Romano mesmo, eu vou fazer um vídeo só da história do Império Romano. E aqui a gente tem uma imagem do Império Romano no seu auge territorial, onde ele domina aqui grande parte da Europa, principalmente da Europa Ocidental, um pouco aqui do Oriente Médio, um pouco aqui do Norte da África, que nele no auge territorial dele, tá? E aí, como eu abordo em quase todos os meus vídeos que eu falo da Europa, no Império Romano, eu sempre digo, né? Constantino tem dois filhos, ele morre, cada filho pega uma parte do Império Romano para si.
E aí surge o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente se torna o Império Bizantino e o Império Romano do Ocidente acaba, tá? O Império Romano do Ocidente, ele domina a Península Itálica, tá? O que acontece aqui na Península Itálica? Foca aqui no mapa da direita primeiro. Quando o Império Romano do Ocidente acaba, os lombardos, né? Eles basicamente vários povos entram ali na Península Itálica. E aí o Império Bizantino, né, que é o Império Romano do Oriente, pega a Península Itálica para si. Só que aí outros povos atacam de novo. Principalmente os lombardos. Os lombardos eles lutam contra o Império Bizantino, eles conseguem expulsar o Império Bizantino, tá? Da Península Itálica e domina quase toda a Península Itálica. Vocês podem ver aqui, território lombardo, vocês podem ver, né? Que só algumas partes são do Império Bizantino ainda. E depois eles expulsam mais ainda, empurram mais ainda. Só que aqui, como vocês podem ver em Romazinho e tudo mais, bem aqui, o Papa mora, né? O Papa, Igreja Católica, Igreja Apostólica Romana, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, né? E ali os lombardos eles começam a atacar o território do Papa. E aí o Papa pede apoio dos francos, do Reino Franco, que nessa época tá gigante ali, se expandindo, tá crescendo, tá? E aí o Reino Franco invade a Península Itálica, toma a maior parte da Península Itálica para si, inclusive Roma e tudo mais, e expulsa os lombardos, tá? Só o sulzinho ali que continua com algumas tretinhas, mas o norte e o centro é dominado pelos francos. Beleza? E aí os francos fundam os estados papais, que é o estado do Papa, né? Da Igreja Católica. Beleza? E aí, eles ficam ali cooperando com os francos um bom tempo. E até que é território dos francos. Só que meio que os francos deixam ali o Papa dominar e tudo mais. Só que ainda faz parte do Império Franco. Mas aí acontece o que eu já expliquei na história da França. O Império Franco se divide em três, né? Os netos de Carlos Magnus dividem o Império o Franco em três partes, tá? E aí a parte a parte mais para pro Oriente, mais para pro leste, que se torna o Sacro Império Romano. E aí tem a parte do mais para oeste, e que realmente se torna a atual França. Eles meio que dominam ali a parte que ficou pro neto, que ficou ali com um pedaço mais do meio, tá? Do Império Franco. E aí o Sacro Império Romano ele pega o norte e o centro da Itália para si. E o norte e o centro da Itália viram parte do Sacro Império Romano, que aí a gente vem aqui pro mapa da esquerda. Vocês podem ver aqui, né? Toda essa área que está contornada por essa linha preta grossa faz parte do Sacro Império Romano. Que eu já expliquei no vídeo da Alemanha que o Sacro Império Romano ele é formado por vários reinos diferentes e tudo mais. Enfim, e aqui e aí os estados papais se tornam parte do Sacro Império Romano também, tá? Eu recomendo que vocês vejam um vídeo da história da França e da história da Alemanha, porque elas têm grande interferência ali no início da história da Península Itálica, tá? Tem muita interferência. Enfim, e aí beleza. Passa um tempo assim, tudo mais, até que o Papa ele se revolta contra o imperador do Sacro Império Romano e acontece uma guerra entre o imperador do Sacro Império Romano e o Papa vence. E aí os estados papais se libertam do Sacro Império Romano. Já o sul da Itália, o que acontece? Ah, um cara da Normandia, um nobre da Normandia, ele vai para lá e começa um processo de unificação ali do sul da Itália, criando o reino das duas Sicílias.
onde pega aqui a Sicília e o sul da Itália, formando só um reino, tá? Normando. Aí depois o Sacro Império Romano vai lá e domina e tudo mais, mas o que importa é que ali no centro, ali no centro e no norte da Itália, eles se livram do domínio do Sacro Império Romano. Os Estados Papais saem, se livram do Sacro Império Romano, e aqui no norte, várias cidades vão surgindo, várias cidades-estados que ganham fama nessa época. Que são Veneza, tá? Veneza, Genova, Pisa, Florença e Milão, beleza? É... E essas cidades-estados, elas vão enriquecendo pelo comércio ali no Mediterrâneo e tudo mais. Se tornam cidades realmente ricas e de grande influência, tá? Então eles vão crescendo e tudo mais, e mais ou menos que o Sacro Império Romano ele perde domínio por diversas revoltas e separações, ele perde ali meio que domínio do norte e do centro da Itália, da Península Itálica. E aí, beleza. E aí a Itália vai tomando seus rumos. Os reinos das duas Sicílias rola treta lá, tá? Eles depois são dominados por Aragão, tá? Aragão, que é um dos reinos que vira a atual Espanha, tá? Aragão toma ali o reino das duas Sicílias e aí esse reino se divide entre o reino da Sicília e o reino de Nápoles. E o reino de Nápoles está em domínio, não é domínio direto, mas está sob controle de Aragão, tá? Porque na história da Itália, antes da unificação, a gente tem. A maioria do território é dominado por outros países. Enfim. E aqui no norte da Itália e no centro, a gente tem os estados papais, que é pelo Papa, né? Estados pontifícios, que controla o Papa, com apoio da França, ele tem apoio da França. E o norte, né, da Itália tem várias cidades, vários reinos e tudo mais, alguns com apoio dos países, mas principalmente as cidades-estados, né? Veneza, Genova, Milão, Florença, tá? Vocês podem ver que eles vão enriquecendo, vão crescendo tanto, que eles vão até expandindo, né? Florença, Veneza era só aquela cidadezinha e vai Veneza não, desculpa. Veneza. Vocês podem ver que vai crescendo, pá. Genova ali. Você pode ver que vai pegando território, Milão também, Florença também, tá? Ah, beleza? E aí vai se expandindo, essas cidades vão ficando bem ricas com a troca ali no Mediterrâneo, porque o mar Mediterrâneo basicamente é dominado por essas cidades, tá? Você tem que pagar impostos e tudo mais, e aí tipo, os centros de comércios onde os produtos chegam são de maioria nessas cidades, então essas cidades enriquecem muito, tá? Com comércio no Mediterrâneo. Aí lá mais depois ali pro final do século XV e no início do XVI, Portugal descobre a rota da Índia e tudo mais, vai crescendo e aí essas cidades vão perdendo riquezas e tudo mais e poder ali no Mediterrâneo, mas isso é mais pro futuro. Beleza? Enfim, e aí fica assim por um bom tempo, cara. Algumas diferenças territoriais e tudo mais, mas no geral fica assim um bom tempo, tá? E agora a gente chega no processo de unificação da Itália. O que acontece? Fica assim, pá, tudo mais, né? E aí, Napoleão, ele invade a Itália. Durante as guerras napoleônicas, ele invade a Itália e domina toda a Península Itálica. Toda a Península Itálica se torna domínio da França, tá? Que Napoleão domina. E aí Napoleão perde a guerra, perde a guerra. E aí acontece lá o Tratado de Versalhes. E aí eles redesenham o mapa da Europa. E o que acontece? Vários reinos
surgem vários reinos ali na Itália, eles refazem vários reinos, e vários desses reinos são controlados por grandes impérios. E aí a gente vai para a unificação da Itália ali no século XIX, tá? Onde o reino da Lombardia, tá? Aqui é da Áustria, né? Que acontece no Tratado dos Adversários, eles desenham o mapa da Europa depois que eles vencem Napoleão. E aí, vários reinos se tornam, mais ou menos, ficam sob controle de grandes impérios. De maioria do Império Austríaco. O reino de Lombardia é do controle do Império Austríaco. De Parme, de Moderne, de Lucca, que Florença também, sob controle do Império Austríaco. Já que o sul fica sob o controle ali da Espanha, tá? E os estados papais continuam sob o domínio do Papa com apoio da França. Já aqui, a gente tem esse pequeno reinozinho aqui, tá? E esse pequeno reinozinho, ele não tá sob um controle de algum grande império, alguma coisa do tipo, tá? Que é o reino de Sardenha, tá? O reino ali de Sardenha, ele ali é um pequeno reino independente, pá, tipo, com algumas influências de alguns países, mas não sob o controle igual aos outros. Porque, entendeu? Então, basicamente, o reino de Sardenha tá lá e tudo mais. E nessa época, a Itália tinha uma grande influência de unificação. Tipo, todo mundo queria que a Itália fosse unificada, de todos os reinos. Só que, na prática, era difícil de aplicar isso. E a gente vê diversos movimentos de unificação, tanto movimentos liberais, monarquistas e monarquistas que querem o Papa como rei da Itália. Mas enfim, o que acontece? O reino de Sardenha, ele começa, o rei de Sardenha, ele começa o processo de unificação. Só que para ele conseguir unificar os reinozinhos do lado, o que acontece? Ele tem que vencer a Áustria, né? Porque esses reinos aqui do lado dele são tudo da Áustria. E aí ele ataca a Áustria, entra em guerra com a Áustria. Só que ele perde. Ele perde. E ele não consegue dominar. Se expandir e começar o processo de unificação. Só que aí ele pede apoio de Napoleão III, que é sobrinho de Napoleão, tá? Napoleão III, que é o imperador da França durante o Segundo Império na França, que eu expliquei no vídeo da França, tá? Recomendo que vocês assistam. Ele, ele pede apoio de Napoleão III para ele conseguir vencer a Áustria. O que acontece? Em troca, ele dá esses dois territórios aqui. Tá vendo esses dois territórios listradinhos? Eles são do Reino de Sardenha, só que o Reino de Sardenha dá esses territórios e em troca ele ganha o apoio da França. E aí, quando ele ganha o apoio da França, ele consegue vencer a Áustria e aí ele começa o processo de unificação. Vocês podem ver aqui que em 1856, 1859, ele pega aqui o Reino de Lombardia. Em 1860, ele pega aqui Parme, Modene, Lucca, Florença. Ele vai pegando. Ele vai a Áustria e começa a pegar esses reinos de voltas. Eu acho que ele pega o de Parma e de Modene. E aí e a Lombardia. E aí depois outros reinos eles voluntariamente entram. Então ele pega algum desses reinos pela força da Áustria. E o resto desses reinos da Áustria, eles voluntariamente entram junto do processo de unificação e se tornam território de Sardenha. Enfim, essa ilhazinha aqui já era de Sardenha, tá? Só pra avisar. Enfim, continuando. E aí, nisso, que acontece? Acontece uma coisa muito interessante. Nesse processo de unificação, um carinha. E aí você me pergunta, aí agora falta, né, pra unificar, ali a área de Veneza, tá? Veneza, os estados papais e o sul da Itália. São as únicas áreas que ainda não tinham sido dominadas, tá?
essas áreas ainda não tinham sido dominadas. Que acontece? Um cara chamado Giuseppe Garibaldi, o Giuseppe Garibaldi, ele começa algumas revoltas no sul da Itália com seu exército, os camisas vermelhas, que são ali a força revolucionária ali no sul da Itália. Ele começa a fazer várias revoluções, várias revoltas, até que ele consegue tirar, até que ele consegue fazer com que o sul da Itália saia do controle saia do controle da Espanha. E aí o sul da Itália se unifica, tá? E aí ele chega pro rei, né, do Reino de Sardenha, conversa com ele, né, o primeiro-ministro, na verdade, conversa e tudo mais, e ele dá o sul da Itália ele dá o sul da Itália para Sardenha para entrar no processo de unificação. E aí o sul da Itália entra no processo de unificação e se torna território do Reino de Sardenha. E aí agora só falta ali o Veneza e os Estados Papais para serem dominados. E aí nisso, o rei do Reino de Sardenha, ele basicamente se autoproclama rei e da Itália, tá? E aí o que acontece? Eles invadem Veneza, tá? Eles tomam Veneza, Veneza se torna ali parte do Reino da Itália, e depois eles invadem os Estados Papais, à força mesmo. Porque é o seguinte, porque os Estados Papais, eles tinham apoio da França. Então, o exército dos Estados Papais era o exército francês. Só que nessa época acontece a Guerra Franco-Prussiana, onde os exércitos franceses precisam sair dos Estados Papais e vão para a França ajudar na guerra. E e aí o reino da Itália aproveita essa chance e invade os Estados Papais e toma os Estados Papais. E aí o rei da Itália, né, antes rei de Sardenha, do reino de Sardenha, né, ele torna Roma a capital. E assim o reino da Itália surge. A Itália se torna depois uma monarquia constitucional, tá? Se torna uma monarquia constitucional depois. Beleza? E beleza, isso tudo acontece no final do século XIX, Reino da Itália se forma e tudo mais. E aí começa a Primeira Guerra Mundial. Obviamente a Itália também pega algumas colônias aqui na África, como vocês podem ver aqui no mapa da esquerda, mapa da África, né? As colônias. E a Itália pega algumas colônias aqui na Líbia, tá? Na Somália, enfim, pega alguns territórios aqui no sul, na África. E aí acontece a Primeira Guerra Mundial. E aí a Itália na Primeira Guerra Mundial, ela ajuda a Tríplice Entente, tá? Os aliados ali, a Tríplice Entente, contra a Tríplice Aliança ali da Alemanha, da Áustria-Hungria e do Império Otomano. Ajuda eles com a promessa que eles iam pegar alguns territórios da Áustria para eles, caso eles ajudassem, né? O Reino Unido promete isso para eles. E aí acontece a Primeira Guerra Mundial, tá? Beleza? E aí beleza, rola a Primeira Guerra Mundial. E o que acontece? A gente vai para a Segunda Guerra Mundial. Só que antes, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a Itália se unifica e toma os Estados Papais, a Igreja Católica não reconhece a Itália, tá? Não reconhece a Itália. Então a Igreja Católica não quer reconhecer a unificação da Itália e tudo mais. E aí, beleza. E aí a gente vai pra Segunda Guerra Mundial. Aqui na Segunda Guerra Mundial, vocês podem perceber que aqui, ó, a Itália pegou mais um territóriozinho. Ó, vocês podem ver que aqui, esse é o território da Itália, né? Opa. Deixa eu voltar aqui. Eita, voltei demais. Vocês podem ver, tá? Que aqui o territóriozinho ó, que aquele territóriozinho da Itália não existia. E aí a Itália pega esse territóriozinho aqui, que é o territóriozinho da Áustria-Hungria aqui, que o Reino Unido prometeu pra ele. Pega essa partezinha aqui a mais, que antes eles não tinham, tá? Vocês podem ver aqui, ó, essa área mais ou menos aqui que eu tô desenhando. Aqui é a fronteira da Itália, tá?
Deixa eu limpar aqui, ó. Aqui é a fronteira da Itália, mais ou menos. E aí acontece a segunda, depois da Primeira Guerra, eles dão essa parte aqui pra Itália, tá? É basicamente isso. E aí na Segunda Guerra Mundial, né, Mussolini chega ao poder e aí começa ali a sua ditadura fascista. E aí ele promete para a Igreja Católica que ele daria um territóriozinho, o território do Vaticano, para a Igreja Católica, caso ela reconhecesse a unificação da Itália e parasse de criticar o fascismo do Mussolini. E aí acontece, o Vaticano se torna território da Igreja, o Mussolini dá, né, o Vaticano dá para a Igreja, e a Igreja reconhece a unificação da Itália e para de criticar o fascismo de Mussolini. Acontece a Segunda Guerra Mundial ali, Mussolini entra ali pro entra ali pro lado da Alemanha nazista e tudo mais, tá? Pro eixo. E aqui a gente tem um mapa da operação aqui, né? Porque eles invadem, os aliados invadem o sul da Itália, né? E eles invadem o sul da Itália, pai, vão avançando pro norte, tudo mais, até que eles pegam a Itália toda pra eles. E aí isso já é a Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, passa a Segunda Guerra Mundial, os aliados vencem, a Itália para, sai do controle de Mussolini. E aí quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Itália perde aquele territóriozinho que ele tinha conseguido após a Primeira Guerra ali da Áustria. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que, que eles perdem. Ó, vocês podem ver que eles perdem esse territóriozinho aqui, tá? Que eles tinham antes. Ó, esse territóriozinho que eles tinham antes, eles perdem aqui. Porque eles entraram no lado do eixo, né? E aí eles perdem um pouco de território. E depois também, que acontece ali a Segunda Guerra Mundial, a Itália se torna uma república. Se torna uma república. E aí a República da Itália é criada. Beleza? Se torna uma república. Beleza? Com presidente e tudo mais. Enfim. E aqui, nas colônias na África, acontece o seguinte. Aqui a gente tem as datas da descolonização da África. E, e como vocês podem ver aqui as datas, né? E aqui as colônias da Itália, né? Vocês podem ver que a primeira a se tornar independente é a Líbia, né? Aqui no norte e tudo mais. Depois a Somália e tudo mais. E aqui após, depois a outra colônia. Perde por datas a colônia da Itália, tá? A Itália perde suas colônias na África. E aqui na direita a gente tem um mapa atual da Europa, né? Tudo mais, tudo certinho. E esse aqui é o território atual da Itália. Pegando as duas ilhazinhas aqui, abaixo da Península Itálica, a Península Itálica. E basicamente isso. Nada demais. Basicamente isso, galerinha. Esse foi o resumo da história da Itália. E a gente chega ao fim novamente. Aí eu trago algumas coisinhas. Aqui na esquerda a gente tem a bandeira do Império Romano, tá? Não talvez o próximo, mas no futuro eu vou fazer algum vídeo da história do Império Romano, vocês vão entender mais direitinho, tá? Tudo. Mas enfim, aqui na esquerda é a bandeira do Império Romano e aqui na direita é a bandeira do Reino da Itália. Antes da Itália virar uma república, né? A bandeira da Itália era essa aqui. Beleza? E aí depois que ela se torna uma república, depois da Segunda Guerra Mundial, que vira a bandeira normal. E trazendo uma curiosidade para vocês que não foram os italianos que inventaram o macarrão. Quem inventou o macarrão foi a China. A China que inventou o macarrão. E aí da China trouxeram para a Itália. E a Itália que popularizou o macarrão, entende? Mas ela veio da China, na verdade. O macarrão, beleza? Basicamente isso, galerinha. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, falem. Deixem um like se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Se vocês querem mais vídeos, né? E deixem um tema que vocês querem pro próximo vídeo, caso vocês queiram algum específico. Porque se ninguém disser nada, eu provavelmente só vou fazer algum tema que eu tô afim. Mas se vocês disserem alguma coisa, provavelmente eu vou fazer o tema que vocês pedirem, tá? E então, caso você queira algum tema específico para próxima
pro próximo vídeo, pode falar. Independente, pode ser sobre qualquer coisa de história. Não precisa ser história de país especificamente. Pode ser sobre literalmente qualquer curiosidade histórica que vocês têm. Basicamente isso. Muito obrigado por, por estarem aqui, né, vendo esse vídeo. Basicamente isso, tá? E compartilhem o canal se possível. Muito obrigado por tudo e falou!